Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos a um culto de adoração ao Senhor. Também quero cumprimentar as pessoas que estão em casa, participando desse culto à distância, e rogar que a bênção do Senhor recaia sobre todos nós aqui e sobre você também aí em casa. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a orar comigo. Pai, somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de reunir, de cantar, de adorar o Senhor e de juntos como igreja aguardarmos aquele dia fantástico em que o Senhor nos levará para estarmos para sempre com o Senhor. Pai, que a tua igreja viva nessa expectativa, que os crentes, ó Deus, vivam na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu rogo para que, se há alguém nos acompanhando neste culto, seja à distância, seja aqui presente, que ainda não tem uma esperança de vida eterna, que ainda não tem uma esperança de ser levado para o céu, para estar para sempre com o Senhor, que hoje à noite teu Espírito Santo tenha acesso a esse coração, a essa mente, que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo, e que haja salvação, Deus. Que nós, os crentes, possamos ser animados para encontrar com o Senhor, que nós, os crentes, possamos entender qual é o plano que o Senhor tem para nós enquanto nós estamos aqui, e o que o Senhor terá para nós quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, pela presença de cada um. Derrama a tua bênção sobre cada pessoa que participa deste culto. Pai, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos pregado aqui sobre os acontecimentos, nas últimas coisas, os últimos acontecimentos, né? O dia do Senhor. Eu tenho falado aqui que dia do Senhor não é um dia. O dia do Senhor é uma série de eventos. E nós temos estudado isso aos pouquinhos, tá? E aos pouquinhos a gente vem acrescentando informação e informação a ponto de que os crentes tenham entendimento desse assunto. Eu sei que é um assunto difícil, é um assunto complexo, é um assunto importante, para que a gente não seja levado para qualquer doutrina, né, diferente. Semana passada nós falamos um pouco do estado dos mortos. Se você tem interesse sobre esse assunto, busca lá no nosso canal no Facebook e assista, né? Mas nós falamos um pouquinho sobre o Hades. O Hades é a habitação dos mortos, né? Eu tinha dito algumas semanas atrás que ainda não tem ninguém no inferno. De fato, não existe ninguém no inferno. O inferno, lago de fogo e enxofre, que nos é revelado lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Tá? Eu afirmei que o inferno vai ser inaugurado pela besta e o falso profeta. O lago de fogo vai ser inaugurado pela besta e o falso profeta na vinda de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Jesus Cristo é que o inferno, lago de fogo, vai ser inaugurado. E depois, né, no final, no juízo final, no grande trono branco, então todas as pessoas vão ser, os ímpios vão ser lançados lá no lago de fogo e enxofre. Então, na semana passada eu tratei um pouco da questão do Hades. Hades é o lugar que as almas e espíritos das pessoas que morrem vão. Lembra que a palavra morte é separação. E quando as pessoas morrem, tá, o corpo é colocado na sepultura. E a alma? A alma e o espírito iam para o Hades. E nós pegamos aí Lucas capítulo 16 como base
para o nosso estudo da semana passada, onde Jesus ensina que o Hades era um lugar, e a palavra significa, né, as profundezas, a habitação dos mortos. Era um lugar dividido por um abismo, e de um lado haviam as almas e espíritos dos ímpios, aqueles que não creem em Deus, que não confiam em Deus, e do outro lado, dividido por esse grande abismo, as almas e os espíritos daqueles que criam em Deus, que criam no plano de Deus, na palavra de Deus. Tá? E Jesus conta que 2 pessoas morreram, e uma delas apareceu no lado de tormento do Hades, e a outra delas apareceu no lado de conforto. E aonde estava o lado de conforto, havia uma figura emblemática lá, Abraão, o pai da fé. Ele estava ali. Também nós vimos que todas as pessoas do Antigo Testamento que morriam, sejam crentes ou descrentes, todas as pessoas que morriam no período do Antigo Testamento, seus corpos eram sepultados, alma e espírito iam para o Hades. Os ímpios para o lado de tormento e os crentes para o lado de conforto. A Bíblia também diz que Jesus, ao morrer, desceu até lá, proclamou a sua vitória, e ao sair de lá, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Então, até aquele momento, gente, ninguém também habitava no céu. O céu foi aberto por Jesus Cristo. E quando ele sobe ao céu, a Bíblia diz que ele leva aquilo que estava cativo, ele leva para casa. Então, o Hades, a partir daquele momento da subida de Jesus Cristo, do lado bom, do lado do seio de Abraão, ficou vazio. E o lado de tormento continua lá. Almas e espíritos de todos os ímpios de todo o Antigo Testamento. E lembra, quando nós falamos de Antigo Testamento, a linha de divisa é a morte de Jesus Cristo. Tá? Então, todos que morreram antes do sacrifício de Jesus Cristo, que nós celebramos hoje, tá? Eram considerados pessoas do Antigo Testamento. Todos os ímpios continuam com a sua alma lá no Hades. Entramos no período do Novo Testamento. Temos também hoje, estamos vivendo aqui hoje, né, o momento da graça, no momento da igreja, e nós temos crentes e descrentes. Pessoas que confiam em Deus, pessoas que não confiam em Deus. Nesse período do Novo Testamento, os ímpios, as pessoas que não confiam em Deus, que morrem, têm os seus corpos colocados na sepultura, e alma e espírito descem ao Hades, a habitação dos mortos. Então ali tem alma e espírito de todos os ímpios do Antigo Testamento, e também tem alma e espírito de todos os ímpios do Novo Testamento, desde do nascimento da igreja até o momento da volta de Cristo, tá? Todos os ímpios estão aqui. E o crente? E o crente na nossa dispensação que morre, ele tem seu corpo na sepultura, e Paulo diz que sua alma vai habitar com o Senhor, direto. Então, Hades, do lado bom, não existe mais. Só está habitado do lado de tormento. Tá? Todos foram levados por Cristo, e os que morrem depois da nova aliança, baseada no sangue de Cristo, ao morrer, eles vão diretamente lá para o céu. Tá bom? Um dia, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal, tá? Jesus, como nós cantamos, vai surgir no céu.
as trombetas vão soar e Jesus aparece lá nas nuvens. E a Bíblia diz, como Marquinhos leu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, a partir do versículo 13, você vai ver que o que acontece é que os mortos em Cristo vão ressuscitar o quê? O corpo. O corpo do crente está na sepultura. O corpo ressuscita. Paulo diz que Jesus, ao vir, ele está trazendo consigo aqueles que morreram. Ou seja, a alma está com o Senhor, o corpo está aqui na terra. O corpo ressuscita e Jesus está trazendo sua alma e espírito para que ele seja novamente uma pessoa plena, completa. Corpo, alma e espírito. E diz que os que estiverem vivos naquele momento, e seria muito bom se fosse hoje, se fosse agora, né? Se a gente escutasse as trombetas, né? Não seria maravilhoso a gente sentir aquela coisa, né? Que vai ter que sentir alguma coisa, eu não sei o que, mas pelo menos um friozinho a gente vai sentir, um arrepio na espinha, né? Como é que o que é mortal vai ser revestido de imortalidade? Alguma coisa. E diz que juntos nós iremos encontrar com o Senhor nos ares para estarmos para sempre com Ele. Eu espero que todo mundo que está aqui, eu espero que você tenha essa convicção, que se a trombeta soasse agora, tá, você estando vivo, você seria transformado e seria arrebatado, levado para encontrar com o Senhor nos ares. Que fantástico também saber que os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes que morreram antes deste dia, eles vão ressuscitar e juntamente conosco vão encontrar com o Senhor lá nos ares. Mas nesse momento, no momento do arrebatamento da igreja, a história vai se dividir em duas partes. Nós teremos agora a igreja no céu, os crentes da igreja no céu, e Deus vai estar tratando com os crentes lá no céu. E nós temos os ímpios aqui na terra, e Deus vai estar tratando com os ímpios aqui na terra. E como eu estou tratando de pouquinho, tá? Eu vou tratar hoje os crentes lá no céu. O que é que vai acontecer quando a gente for arrebatado? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler, o trecho é um pouco extenso, são 10 versículos. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia. Se você tem uma caneta, faz anotação. É tão bom a gente fazer anotações na nossa Bíblia, né? Porque cada vez que você lê, você está entendendo o que está acontecendo aqui. Mas preste atenção, o que o texto bíblico diz. Paulo faz a seguinte afirmação: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo, ele faz uma série de contrastes. Ele usa uma série de metáforas aqui para contrastar um pouco. Por exemplo, Paulo vai falar da fragilidade, né, da vida terrena e da segurança da vida celestial, usando a metáfora do tabernáculo terrestre e o edifício celestial. Ele está fazendo uma comparação entre esse corpo frágil que nós habitamos, a nossa alma e o nosso espírito habita num corpo frágil, num corpo mortal, num corpo perecível, mas habitaremos num corpo celestial, não feito por nós, não feito por mãos, feita pelo Senhor. É o Senhor quem vai transformar esse corpo. Então Paulo faz esse contraste. Paulo também fala das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores enquanto nós estamos nesse mundo. Ele fala sobre gemidos, né? E ele compara isso com a nossa aspiração, os nossos sonhos, tá? De um dia habitarmos no lar celestial. Ele também fala do preparo do nosso encontro com Cristo. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E ele usa a metáfora de estar vestidos e estar nus para um encontro. Como é que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor lá nos ares? E por fim, ele vai nos lembrar uma coisa incrível. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo não está escrevendo isso para ímpios. Paulo está escrevendo isso para crentes. E Paulo está dizendo, não esquece de uma coisa. Nós temos toda essa segurança de habitar com o Senhor, de estar com o Senhor para sempre, de ter os nossos corpos transformados. Mas não esquece de uma coisa. Nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu, você, todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora, a pergunta que eu quero fazer, será que a teologia de Paulo está confrontando a teologia de Jesus? Vamos ouvir o que Jesus falou? Vamos ouvir dos lábios de Jesus? Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas Paulo diz, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Como é que nós fazemos com essas informações? O que é que nós fazemos com isso? Jesus aqui está falando sobre juízo de vida e morte. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ou seja, não passa a experiência da morte eterna. A nossa culpa foi expiada, foi paga no sangue de Jesus Cristo. Ele pagou de uma vez por todas. Nós não temos tempo de ler, mas o livro de Hebreus fala que com uma única oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre aquele que crê. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que aqueles que estavam mortos, eles tiveram vida em Cristo. E o próprio Jesus, voltando lá para o Evangelho de João, ele diz, quem crê não é julgado.
Jesus, quando ele diz, não entre em juízo, é porque nós somos salvos, declarados santos. Nada que eu faça, nada que você faça, preste atenção, nenhum pecado que nós cometemos no passado, ou que nós iremos cometer no futuro, nenhum pecado tira a salvação que foi adquirida no sangue de Jesus Cristo. Nenhum cristão entra em julgamento para saber se ele é salvo ou não. Paulo, de maneira diferente, e inclusive, ele, se você prestar atenção, ele se inclui, ele diz, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, Paulo está falando de um tribunal, de um juízo para crentes. Mas esse juízo não é para saber se a pessoa é salva ou não. Lembra? Todo mundo que estiver no tribunal de Cristo é salvo. Quem vai ser arrebatado? A igreja, os crentes. Então, aqueles que vão comparecer no tribunal de Cristo foram salvos, são lavados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação. Lembra que o que Paulo escreve lá para os Romanos, capítulo 8? Nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe para aqueles que creem no nome do Senhor. Nenhuma condenação. Jesus está falando de um juízo para a eternidade. E esse juízo foi cancelado por Jesus Cristo. Se você está aqui e você crê em Jesus Cristo, tá? Sua salvação não é questionada. Sua salvação foi paga por Jesus. Nós acabamos de celebrar aqui a ceia, onde nós nos lembramos do sacrifício que ele fez lá atrás, por mim, por você. E a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. Se você está aqui e é um salvo, você tem a vida eterna. Agora, Paulo vai falar de um tribunal, o tribunal de Cristo, de sermos avaliados. A palavra tribunal era uma palavra muito usada no mundo grego, o bema. O bema era um local alto, elevado, onde quem tinha autoridade de julgar, de avaliar, era colocado naquela posição e ele julgaria. Normalmente bema era montado nos Jogos Olímpicos, quando os atletas eram premiados, eles eram recompensados. Nós vamos participar de um juízo, não para nos condenar. Eu já vi tanta pregação dizendo, olha, um dia você vai estar diante de Jesus e a sua vida vai passar num telão lá. Tudo que você fez a sua vida inteira vai passar no telão e você vai se escondendo atrás. Se a minha vida fosse passar no telão, eu não queria nem estar lá. Gente, todos os nossos pecados foram pagos e cancelados por Jesus Cristo na cruz. O bema não é para inferiorizar, não é para humilhar, não é para diminuir, não é para ofender. Pelo contrário, o tribunal que os crentes vão passar tem uma outra característica, é de recompensa. Nós vamos dar conta do que nós fizemos com a nossa vida. Então, entenda uma coisa, ser salvo, ter o seu pecado cancelado, tá? Não é passe livre para você pecar. Tá? Ter a liberdade de não ser mais condenado, tá?
nos dá a possibilidade de servir ao Senhor. E o que vai estar sendo julgado ali, avaliado, tá, é a nossa vida, o nosso serviço, o nosso ministério, o que nós fizemos para o Senhor. Mas, vamos lá, vamos pensar em algumas questões aqui rapidamente, tá? O lugar, o tempo do tribunal, no céu, no momento do arrebatamento. E eu quero, o Marquinhos já leu, então eu não vou ler esse versículo, tá? 1 Tessalonicenses 4, 17, a gente já leu isso, né? Seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Mas em Lucas capítulo 14, se você tem sua Bíblia aí, vamos trabalhar, vamos correr, né? Pega a sua Bíblia, Lucas 14, Jesus ele está tratando uma questão bem interessante aqui, questão de orgulho, de soberba, e ele diz o seguinte: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar, a tua recompensa tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, aonde que vai ser instaurado o bema? Na ressurreição. Depois da ressurreição. Se a gente olhar para um outro texto, 1 aos Coríntios, capítulo 4, né, Paulo também diz: portanto não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Paulo fala, sabe o que acontece com os crentes? Os crentes têm uma mania de ficar julgando um ao outro. E Paulo falou, não fica se julgando um ao outro não, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os seus desígnios, os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós não temos que julgar uns aos outros, o Senhor vai julgar a nossa vida. Nós não temos que julgar a intenção dos outros, isso aí é por conta do Senhor. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, né, Paulo faz a seguinte afirmação: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, aonde vai ser o bema? Vai ser no céu. Então, a partir do momento que a igreja é arrebatada, Deus vai trabalhar com os crentes, com os salvos lá no céu. No futuro eu vou começar a falar o que Deus vai fazer aqui na terra, tá? Mas por enquanto nós estamos tratando isso. Então, aonde vai ser? Que momento vai ser o bema? Depois do arrebatamento lá no céu. Agora, vamos pensar um pouquinho no propósito. Qual é o propósito do tribunal de Cristo? Qual é o propósito do bema? É recompensar, é premiar os crentes. O propósito não é saber quem é salvo ou não. O propósito não é saber quem pecou ou não, a quantidade de pecado que teve ou não. O propósito do bema, do tribunal de Cristo. Por isso Paulo fala, olha, se prepara para encontrar com o Senhor. Esteja pronto, esteja vestido e não nus. Vestido de quê? De atos de justiça. Esteja vestido de atos que glorificam a Deus, porque um dia você vai se encontrar com Ele. Um dia você vai ter que dizer o que você fez aqui nesse mundo. O propósito é recompensar. Em Apocalipse capítulo 22, vira sua Bíblia rápido para lá, capítulo 22, versículo 12, Jesus diz, eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, o prêmio que eu tenho, para dar a cada um segundo as suas obras. Preste atenção no propósito do tribunal de Cristo, recompensar os crentes.
eu creio que todo mundo aqui, pelo menos um pouquinho, talvez bem pouquinho, porque precisa ter uma paciência danada, mas eu creio que todo mundo aqui já ouviu pelo menos um pouquinho da premiação do Oscar. Estou errado? Alguém aqui nunca viu a premiação do Oscar? Nunca viu? Nunca teve interesse de olhar? Nem um pedacinho? Madonna. Assiste, é legal. É legal. Aquela é uma noite memorável. Tapete vermelho. Todo mundo bem vestido. Todo mundo ali feliz. Os caras vão nos estilistas e pagam uma fortuna por um vestido que vão usar uma única vez. Toda aquela pompa. Todos que estão ali estão sendo homenageados. Todos estão concorrendo a um prêmio, ao troféu do Oscar. Mas nem todos vão ganhar o prêmio. Nem todos vão ganhar. E sabe o que está sendo julgado ali? A atuação dos artistas. A maneira como eles atuaram em determinados filmes. Vários critérios são usados. Eu li um artigo que diz que os julgadores, eles gastam mais de 1.700 horas avaliando a performance dos artistas. E o que é avaliado, gente? O desempenho na interpretação do personagem. Então, eles vão pegar as pessoas que atuaram nos filmes e eles vão ver o desempenho, como que eles desempenharam aquele papel. Um outro critério, gente, é a complexidade do papel. Como que esse papel se desenrolou na história. Eles vão avaliar a habilidade do ator em se transformar no personagem. Em se caracterizar, as mudanças. Veja, tem personagens que fazem mudanças físicas para se encaixar no personagem. Uns cortam o cabelo, outros deixam o cabelo crescer, outros engordam, outros emagrecem. Tem entonação de voz, tem sotaque. Eles estão avaliando todos esses detalhes. Outra coisa é quanto a atuação desse ator aqui contribuiu para o filme chegar àquele status de um dos melhores filmes. Quanto a participação dele foi importante para que esse filme tivesse sendo destacado. Eu sei que a comparação é bem deficiente, mas serve para ilustrar o que eu quero dizer. Paulo, ele escrevendo para os crentes lá em Corinto, ele diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de maneira tal que o alcanceis. Paulo não está falando de salvação, de conseguir o prêmio da salvação, mas o prêmio que será dado para os crentes no tribunal de Cristo. Ele diz: todo mundo corre, todos nós somos crentes, gente, todos nós somos salvos. Mas Paulo fala: olha, tenha uma vida. E ele faz uma comparação aqui com os atletas olímpicos. E eu não sei se você já assistiu uma corrida, aquelas corridas rápidas de 100 metros, que os caras correm igual um doido. Paulo, num dos trechos, ele cita isso, falando em se esforçar. Eu não sei se você já percebeu, vou ficar de ladinho aqui para você poder entender, mas existe uma linha de chegada, e no final eles estão correndo com toda a força, com todo o seu vigor, e no finalzinho eles se inclinam para frente, põem o pescoço para frente, porque às vezes meio centímetro é captado pela câmera.
E Paulo diz, esforçando, se esticando, usando toda a sua força, o seu vigor, para fazer o quê? Para ganhar. Ele diz, vocês crentes, se esforcem. Todos nós estamos correndo, todos nós vamos para o céu, todos nós vamos passar a eternidade com o Senhor, mas nem todos nós vamos receber o prêmio do próprio Senhor. Tribunal de Cristo, ele vai olhar para a maneira como nós vivemos depois que nós somos salvos. Ele não está olhando ali se nós somos salvos ou não. Como que é a nossa vida, como que é a minha vida, como foi a sua vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, esse trecho é muito conhecido, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é recebida de graça, salvação é pelos méritos do Senhor Jesus, salvação é um presente de Deus. E Paulo deixa muito claro isso. Mas tem um versículo que os crentes não leem, que é o versículo 10. Que ele diz, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não fomos criados, nós não fomos salvos, nós não temos uma nova vida para viver essa vida de qualquer maneira. Nós somos criados, nós somos salvos para boas obras. E sabe o que significa boas obras? Não é dar esmola ali para a pessoa que está na rua. Boas obras é obediência a esse livro, fidelidade a esse livro. Todos nós somos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos para, agora eu já sou salvo mesmo, então eu vou viver de qualquer maneira. Eu sou salvo mesmo, então agora se der eu faço, se não der eu não faço. Não, nós somos salvos para as boas obras. E quando Paulo fala para que nós naquele dia não estejamos nus de atos de justiça, ele diz, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber aquilo que fez. Cristo não está querendo punir ninguém. Ele está querendo recompensar. E sabe, Ele nos dá todas as condições. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele nos dá vida, saúde, o Espírito Santo, a palavra, dons. Nós só precisamos usar aquilo que Ele tem nos dado. E quando Paulo fala, não chega naquele dia nu, muitos vão chegar naquele dia nu. Mas vamos lá, vamos pensar no critério. Qual é o critério? O critério é a glória de Deus. Gente, nós somos salvos para as boas obras. E sabe o que é boas obras? É algo que glorifica a Deus. A sua vida glorifica a Deus. O seu casamento glorifica a Deus. Seu relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, glorificam a Deus. A sua vida como empregado, amanhã, segunda-feira, dia duro. Nós oramos a Deus pedindo emprego, mas na segunda-feira nós estamos reclamando que tem que ir trabalhar. A sua vida lá no seu emprego glorifica a Deus. Na sua escola, amanhã, quando você estiver aqui para a aula, as aulas voltam amanhã. Ei, tristeza, né? Já voltaram? Que triste. Que tite. Quando você estiver lá na sala de aula, a sua vida glorifica a Deus. O critério, gente, desse tribunal é
a glória de Deus. O que nós fizemos para a glória de Deus. Jesus Cristo, no famoso Sermão do Monte, ele fala alguma coisa bem interessante. Ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Nós somos salvos, a luz brilhou dentro de nós. E ele fala que essa luz que brilha dentro de nós não pode ficar escondida. Essa luz precisa brilhar, precisa iluminar. E sabe para quê? Ele diz no versículo 16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo, escrevendo aí para os coríntios, para os crentes em Coríntios, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça para glória de Deus. Olha o critério desse tribunal, que será avaliado, gente. Presta bem atenção. O que será avaliado não vai ser o que nós fazemos. O que vai ser avaliado é a intenção que nós fazemos. Com que intenção nós fazemos? Veja só, esse texto é bem interessante, Colossenses 3:23. Paulo, ele diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, tudo que você fizer, faze de todo o seu coração para o Senhor, não para os homens. E sabe o que é tudo, gente? Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Diferente do Oscar, Cristo não vai avaliar a nossa capacidade de representar, a nossa capacidade de fingir, a nossa capacidade de nos vestir de um personagem. Ele vai olhar, é aqui, ó, com que intenção nós fizemos isso, com que intenção nós fizemos o que nós fizemos. E ainda no Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: guardai-vos de exercer a sua justiça diante dos homens. Guardar de fazer as coisas certas, boas, diante dos homens, para serem vistos por eles. Sabe que o fariseu, ele gostava de fazer isso, né? O fariseu, quando ele ia dar uma oferta, ele contratava uma banda, né? E aí a banda tocava, aí ele vinha lá com a oferta dele, estou dando minha oferta. Jesus fala: toma cuidado, guarda de fazer isso, guarde de exercer justiça diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Sabe por que Jesus fala isso, gente? Porque se o objetivo de você fazer o que você faz é receber o louvor de homens, sabe o que Jesus disse? Já recebeu. Se você faz as coisas que você faz para que as pessoas vejam, para que as pessoas te elogiem, para que as pessoas falem bem de você, sabe o que aconteceu? Você já recebeu a sua recompensa. Não sobra nada lá. O que deve ser feito é ser feito para agradar o Senhor. Qual é a motivação que nós fazemos alguma coisa? Se eu venho aqui nesse púlpito pregar, porque eu estou esperando que depois disso vocês venham dizer: você é o cara, hein? Você é o melhor de todos. Você prega melhor que aquele outro. Se eu fizer isso, se eu estudar, se eu me preparar, se eu vier aqui com esse objetivo, sabe o que Jesus disse? Já recebeu sua recompensa. Já recebeu seu galardão. Pode me ver aqui sentado antes de cada mensagem, você vai ver que eu estou ali tremendo.
Cada vez que eu subo aqui, eu venho aqui tremendo. Não é, ou não são 30 anos de vivência que vão fazer de mim alguém melhor do que os outros. Com que intenção você faz as coisas? Para ser visto? Você vai dar aula na escola dominical. Eu sou o professor, não tem ninguém melhor do que eu. Olha, venha para assistir a minha aula. Olha, sou eu que vou dar aula, venha assistir a minha aula. Se você está fazendo nessa intenção, já recebeu o seu galardão. Se você vier aqui na frente, eu vou cantar porque eu canto melhor do que o fulano. A nossa equipe aqui, a nossa banda, a banda de hoje não tem melhor, as outras são meia boca. Se você está fazendo isso para receber o elogio de homens, já recebeu. E vai chegar diante do Senhor nu. Sem nada para oferecer. Deus tem dado habilidade para as pessoas. Gente, Deus tem dado, sim, dom. Dom vem de Deus. Habilidades naturais vêm de Deus. Talento vem de Deus. E tem pessoas cobrando pelo talento de Deus. Eu nunca me esqueço que alguns anos atrás, não poucos, nós estávamos organizando um encontro de casais. E nós queríamos trazer alguém para pregar para os casais. E nós reconhecemos, e é importante que a gente reconheça o trabalho, é importante que a gente reconheça o esforço de uma pessoa que tem que estudar, tem que preparar, tem que viajar às vezes. Nós temos que reconhecer o trabalho. Nós temos que gratuitamente, voluntariamente, dar uma oferta. Mas eu fiz a besteira de ligar para um pastor expert em casais. Nós estamos pensando em fazer um assim, nós precisamos de uma palestra sobre isso. E o homem virou e falou assim: por menos de 5 mil a gente nem continua a conversa. Eu falei, realmente a gente não continua a conversa, Deus te abençoe. Cobrar. Tem cantores por aí no cobrar. Aí ainda as igrejas fazem show, paga para o artista, cobra entrada. Peraí, quem te deu o talento? Para que foi dado o talento? Para a sua glória? Ou para a glória de Deus? Deus nos tem nos dado habilidade, gente. Se você sabe escrever, se você é bom com as letras, escrevam coisas que edifiquem o Senhor. A gente vê tanta besteira sendo escrita por crentes aí nas mídias sociais. Se você tem habilidade, faça algo que glorifique a Deus, que as pessoas que vão ler aquilo deem glória a Deus. Se você tem o dom de contribuir, contribua para a glória de Deus, não para os outros se verem e te bajularem. Esse cara é bom, olha como ele ajuda os outros. Se você tem o dom de servir, sirva a Deus. Se você gosta de trabalhar com artes manuais, faça isso para a glória de Deus. Logo o Natal vai chegar e nós temos o nosso culto de Natal. Ano passado nós fizemos um culto incrível, assim, de última hora. Mas tem tanta gente habilidosa, talentosa, que pode vir ajudar a gente aqui a montar cenários, né? Fala ali com os nossos irmãos. Vamos montar um cenário, vamos fazer uma coisa diferente para a glória de Deus. Você tem talento? Usa isso para a glória de Deus, gente. Você tem dom de administração, de presidir?
Então use isso para a edificação da igreja. Porque é isso que vai ser tratado. Os crentes têm muitas capacidades, habilidades, dons e talentos. E sabe por que a obra do Senhor não progride? Porque estão escondidos. A pessoa pega o seu talento, esconde, enterra, guarda e não usa para o Senhor. Critério, gente, vai ser não aquilo que nós fizemos, mas se fizemos para a glória do Senhor. Vamos para... Agora deu? Aí. Quem são os premiados? Quais são os indivíduos que receberão a recompensa? E agora eu quero que você abra o trecho, 1 Coríntios capítulo 3, porque é um trecho um pouquinho longo. 1 Coríntios capítulo 3, olha só o que Paulo vai falar, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do tribunal de Cristo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Fogo na Bíblia, gente, não é só para destruição, não é só para punição. Fogo na Bíblia também é um sinal de purificação. E Paulo vai nos ensinar aqui, né, que a vida do cristão vai ser colocada sobre o fogo. Não pense só que é o pessoal lá que vai passar no fogo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e a nossa vida vai ser colocada sobre o fogo. E é por isso que Paulo faz um alerta: cuidado como você constrói a sua casa. Paulo fala, o fundamento é perfeito. Qual é o fundamento? Cristo. Cristo é o alicerce, Ele é a base da nossa vida. Mas ele diz, como é que você constrói em cima desse alicerce? E mais uma vez, Paulo usa aí referências, ele usa duas referências de materiais: ouro, prata e pedras preciosas. E ele usa uma outra qualidade: madeira, feno ou palha. Ele diz, o alicerce da sua vida, a base da sua vida é Cristo. Mas como que você constrói a sua vida? Como é que você vive a sua vida? Você pode construir a sua casa com ouro, prata, pedras preciosas. O que acontece com esses materiais quando eles são submetidos ao fogo? Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, melhor a qualidade. E ele está dizendo que quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, a nossa vida vai ser colocada no fogo. E se nós construímos a nossa vida, se nós servimos ao Senhor com qualidade, as nossas obras, as nossas ações, os nossos feitos vão ser purificados.
Mas se nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira, se nós construímos sobre esse alicerce fantástico, com material como madeira, como feno, como palha, sabe o que acontece com esses materiais? Somem, desaparecem, não sobra nada. E ele vai dizer que a nossa construção vai ser submetida ao fogo. E se permanecer alguma coisa, esse tal recebe o galardão, esse tal recebe o prêmio, a recompensa. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano. Qual o dano? Vai para o inferno? Claro que não, ele já está no céu. Mas aqui, foi salvo, todavia, como pelo fogo. Já passou a mão por cima do fogão e deu uma sapecada na mão? Como é que fica cheirando? Galinha. Está cheio de crente naquele dia que vai chegar lá cheirando galinha. É o que sobrou, nada. Queimou tudo, gente. Está todo sapecado, mas sabe o que ele diz? Está salvo. Sabe por que está salvo? Porque não são as obras que salvam, é o alicerce. O alicerce é Cristo. Todo mundo que está lá é salvo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Mas será que nós vamos receber alguma recompensa? E não pense que a recompensa é para a nossa glória. A recompensa também vai ser para a glória do Senhor. Eu não tenho tempo de olhar isso, e também não tenho tempo de ver quais são as medalhas. Nós vamos ver isso na próxima semana. Quais são as medalhas que Ele tem para nós? A Bíblia fala, pelo menos de 5 delas. Eu quero estudar com vocês na próxima semana. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos encerrar aqui o nosso culto. Eu tenho algumas perguntas. Primeira delas: se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você estaria lá no céu encontrando-se com o Senhor? Responda isso para você. Se você diz, bom, não sei nem o que é isso. Se você diz, eu não tenho certeza, eu não sei, eu estou confuso, nós queremos ajudar você. Sabe, a igreja está aqui para ajudar pessoas a terem um encontro com Cristo, a entenderem o que é salvação, a entenderem o que é vida eterna. E se você está aqui e não tem uma certeza de vida eterna, nós queremos ajudar você. E eu quero orar por você nesse momento. Se você disser, pastor, eu não tenho certeza que eu seria arrebatado, eu não tenho certeza que eu sou salvo, por favor, ora por mim nesse momento. E se é o seu caso, só faz um sinal com uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos e fala, pastor, ore por mim, eu não tenho certeza, eu estou confuso, eu não sei aonde minha alma passaria a eternidade se eu morresse agora. Por favor, ore por mim. Há alguém assim, antes da gente encerrar? Quero crer, quero esperar que todos aqui realmente sejam salvos. Se você não for salvo, pare para pensar sobre isso. Um dia Jesus volta. E Ele vem buscar os seus. Agora você é salvo. Você é salvo. Nós ansiamos a vinda de Jesus, né? Cantamos isso. Mas se Ele viesse hoje, significa que você estaria na presença dEle e a sua vida, as suas ações seriam submetidas ao juízo.
você teria alguma recompensa? Sobraria alguma coisa? E se você olha para a sua vida e você percebe, nossa, eu estou vivendo uma vida cristã relaxada, medíocre. Cristo morreu por mim na cruz, Cristo fez tudo por mim, me deu um alicerce, me deu vida eterna, mas eu tenho vivido de uma forma relaxada, eu não tenho usado o meu dom, os meus talentos para a glória de Deus. E talvez o que eu tenho feito para me gloriar. Olha para o seu coração. E se a razão de você fazer o que você faz é para receber o elogio, é receber pompas aqui nesse mundo, já recebeu, não vai receber do Senhor. Oxalá nós crentes desejássemos realmente receber a recompensa do Senhor. E se você percebe que a sua vida não está muito alinhada com o Senhor, com a vontade do Senhor, com o plano do Senhor, o que você faz? Sai daqui de qualquer jeito? Vai embora de qualquer jeito? Ou toma uma decisão? Vou consagrar minha vida ao Senhor. Eu vou viver para a glória do Senhor. E nesse momento, aonde nós estamos, eu vou pedir um microfone aqui. Aonde nós estamos? Aonde você está? Se você acha que está tudo muito bem, que a sua vida realmente está glorificando a Deus, o exercício dos seus dons, dos seus talentos, estão glorificando a Deus, permaneça sentado. Mas se você acha que tem alguma coisa para melhorar, se você acha que tem alguma coisa para mudar, se você acha que tem alguma coisa que você não tem feito e que precisa fazer, eu vou convidar você a se colocar de joelhos juntamente comigo. Eu vou me colocar de joelhos, porque eu sei que tem coisas que eu ainda preciso fazer na minha vida. Só se Deus falar ao seu coração, se não, e nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos agradecer ao Senhor, porque não apenas nos comprou com o seu sangue, nos capacitou para vivermos para a sua glória. Pai, o Senhor tem acesso livre aos nossos corações. O Senhor sabe de tudo, Deus. Tudo que está dentro de nós. E contritos e curvados diante do Senhor nesse momento, nós queremos confessar ao Senhor que não temos feito o que deveríamos fazer. Nós queremos confessar ao Senhor que não temos usado tantas das coisas que o Senhor tem nos dado para a tua honra e tua glória. E ao nos colocarmos de joelhos, ó Deus, nós queremos mais uma vez reconsagrar, rededicar a nossa vida ao Senhor. Pai, que a nossa vida seja vivida para a glória do Senhor. Que as pessoas que nos cercam, que as pessoas que têm contato diário conosco possam ver Cristo em nós. E que naquele dia, ó Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, nós possamos receber uma recompensa que vem do Senhor. Recompensa essa
que será devolvida para a tua honra e glória. Pai, sonda os nossos corações, limpa os nossos corações e usa-nos para a tua glória. É a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.